Bem, irmãos, eu vou rapidamente aqui, né, trazer uma breve lição aqui que eu levei para os adolescentes hoje sobre a necessidade da gente manter o foco em Jesus. Como é importante manter o foco na pessoa de Cristo. O que a gente tem nessa pequena história do capítulo 2 do livro de Mateus? É só no livro de Mateus que é contada a história dos reis ou dos magos, né? A gente fala reis, mas são chamados mesmo, na palavra de Deus, de os magos. A Bíblia não diz que eram três, nós deduzimos que sejam três, por quê? Porque foram três presentes, né? Mas a Bíblia não diz quantos eram. A Bíblia apenas diz que eles vieram do Oriente. E aqui nós temos, então, uma diferença de como Deus trabalhou com os seus, que são os judeus, e trabalhou com o povo gentil, que somos nós, né? Os gentios, aqueles que não são judeus, Deus trabalhou de uma forma diferente. Então você tem aqui os gentios, para nós, eles representam os povos não judeus, né? Ah, nós vimos a sua estrela no Oriente. Então, esses são os povos não judeus, que estão representados aqui pelos gentios. E nós temos também os pastores, né? Não falam que eram três, mas falam dos pastores. Os pastores, diferente dos gentios, eles eram judeus. Então você tem o representante do povo de Deus, que são os judeus, e você tem, assim, os representantes dos gentios, que são esses reis que vieram do Oriente. Agora perceba como Deus, ele avisa a todos, né? No nascimento de Jesus, Deus avisou o seu povo, ele avisou o seu povo. No nascimento de Jesus, Deus avisou os gentios, ele avisou os gentios. Mas você vai perceber que de forma distinta, de forma bem distinta mesmo. Então, quando a gente volta lá no capítulo 3, né? Perdão, quando a gente volta lá no capítulo 2 de Lucas, o que a gente lê? Que os pastores estavam no campo e de repente apareceu aquele anjo dizendo: não temais, né? Eis que vos trago nova de grande alegria, pois hoje nasceu ali o vosso Salvador, Cristo, o Senhor. Pronto, né? Uma proclamação clara, uma proclamação direta, ou seja, os pastores, os judeus, receberam a mensagem de viva voz. O anjo veio e falou para eles: olha, hoje vos nasceu Cristo, Senhor, o Salvador. Foi bem claro, né? Uma luz brilhou, os anjos depois cantaram, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra que o Senhor quer bem, né? Boa vontade de Deus aí para com essas pessoas, e realmente isso aconteceu, né? Ou seja, para os judeus, Deus tem falado mais claramente, é por isso que o apóstolo Paulo, quando fala da salvação, ele fala o quê? Primeiro para os judeus, depois para os gentios, que são os gregos. É por isso. Você lembra que no Evangelho de João, lá no começo, no capítulo 1, é dito: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E aí sim, deu poder para que todo aquele que nele crê, né, tenha vida eterna, ou seja, abriu-se a porta para os gentios. Uma outra coisa, né, como o evangelho primeiro foi por Jerusalém e ali ficou, até que Deus tocou no coração de Cornélio, e Cornélio mandou chamar o Pedro, e Pedro entendeu que a salvação também era para os gentios, que eles precisavam ouvir a salvação. Mas olha o que acontece com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sai numa viagem missionária, e primeiro, em todos os lugares que o apóstolo Paulo vai, ele primeiro procura falar para os judeus, e depois para os gentios. Os judeus, realmente, o povo escolhido de Deus, tem esse privilégio. O Velho Testamento foi lhes dado com clareza. Quando Jesus, na ressurreição, ele abre a Bíblia,
para falar para as mulheres, ele abre a Bíblia para falar para os 2 discípulos de Emaús. Quando ele aparece no cenáculo lá para a igreja, ele faz uma coisa repetitiva. A palavra de Deus diz que ele cita as Escrituras. Isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Ele dizia isso. E aí, quando ele vai falar com os 2 discípulos de Emaús, o que ele faz? Ele abre a palavra de Deus e percorre desde Moisés, os profetas, não é assim? Quando ele está com a sua igreja, ele abre novamente, ele fala Moisés, Salmos, os profetas, do que dizia dele nas Escrituras. Então, sempre que ele foi falar, meus irmãos, com os judeus, ele citou a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Porque os judeus têm não somente essa primazia, mas eles tiveram o privilégio de ter a Bíblia por Abraão, Isaac, Jacó, e aí até os descendentes, os profetas. Deus deu a Bíblia para os judeus. É um presente que os judeus trouxeram para nós, além de Jesus. Deus permitiu que eles nos trouxessem a Bíblia. Então, por isso, para eles foi falado claramente. Quando você vê a cena dos pastores, aquela luz brilhante, parecia um dia lá naquela noite, é para mostrar que para os judeus foi o quê? Uma voz clara. Eles têm, meus irmãos, um privilégio, mas a Bíblia diz que quem tem mais privilégio, deles serão mais cobrados. Agora, e os gentios? Como é que os gentios, lá nas Arábia, como é que os gentios de outros povos, que não seja o Oriente, eles iriam saber que Jesus tinha nascido em Belém? Afinal de contas, eles não têm o quê? Eles não têm a Bíblia, eles não têm a palavra de Deus. Como é que Deus ia falar com eles? Fica bem claro para nós aqui nesse capítulo 2, que Deus falou com eles. Então, quando eles falam, aqui no versículo 1, quando introduz, vamos lá no capítulo 2, versículo 1, nessa introdução aqui do livro de Mateus, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, vieram os magos, olha só, vieram os magos, no tempo do rei Herodes, uns magos vieram do Oriente. Para onde que eles foram? Para Jerusalém. E veja o que eles dizem. Eles dizem assim, olha, quando eles chegam lá em Herodes, eles dizem assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós vimos o quê? Nós vimos a estrela brilhou aonde? No Oriente. Nós vimos a sua estrela no Oriente. Meus irmãos, até hoje, o símbolo de Israel, na bandeira de Israel, no coração de cada israelita, eles têm o quê? Uma estrela. Já viram a bandeira de Israel? Aquela linda estrela, bem no meio, é a estrela de Davi, a estrela do rei Davi. Então, quando eles viram aquela estrela, eles entenderam que era algo diferente. Entenderam, meus irmãos, nós não sabemos como, porque a Bíblia não diz, então não adianta a gente ficar fantasiando. E Deus mostrou claramente para eles que o rei havia nascido. O rei havia nascido. E o que eles viram? Apenas uma estrela. Veja a diferença de um para o outro. Enquanto Deus aparece com os anjos, falando claramente para os pastores, para os gentios, apenas uma estrela. Uma estrela que não fala. Uma estrela, meus irmãos, que a gente sabe que é um ser inanimado. Mas nesse momento Deus faz ela se movimentar, Então ela está lá, rodando ali, até chegar em Belém. Veja que coisa maravilhosa. É por isso que você lê no livro de Salmos, no capítulo 19. O que nós lemos lá? Os céus declaram a glória de Deus. Então você vê que eles entendiam que o rei, o rei tinha nascido, e não era qualquer rei, o Salvador tinha nascido.
Você vê que eles trazem 3 presentes antes de conhecer esse rei. Qual é o presente? É o ouro, é o incenso, é a mirra. O ouro porque ele é um rei. Então, se é um rei, é ouro, né? E aí você tem uma mirra que simboliza todo o sofrimento humano. E ainda você tem o incenso, que é, meus irmãos, a parte que glorifica a Deus. Então eles entendiam que aquele rei representava a glória de Deus. Então vamos lá, nós temos que, né, ir entendendo ali todo o processo que esse rei ia passar. Por isso eles levam esses presentes. Mas é interessante que eles falam: nós vimos a sua estrela, apenas uma estrela. Olha, os judeus receberam a mensagem de um anjo, receberam Jesus como pessoa. 33 anos e meio Jesus passou andando pela Palestina, andando pela Galiléia, pela Judéia, pela Samaria, por Decápolis, passou um pouquinho, foi lá para cima na Síria, né? Então, ele passou por todos esses lugares, andou por todos esses lugares, ele disse quem ele era, mas os judeus não o conheceram, né? E aqui, os gentios, com uma estrelinha só, uma estrela, foi o suficiente para eles entenderem: o Salvador nasceu, a esperança, né? Mas quando eles chegam lá, meus irmãos, veja só, a Bíblia diz que eles vão para Jerusalém, e eu acredito sinceramente que eles foram para Jerusalém porque eles entenderam que nasceu o rei. Isso é verdade, não é? E se é o rei e tem uma estrela, é o rei dos judeus? Se é o rei dos judeus, eles tinham que ir para qual cidade? Qual era a capital? Jerusalém. Então eles vão para Jerusalém. Por quê? Porque lá tem o rei. Quem que era o rei? O versículo 1 fala para nós: no tempo do rei Herodes. Herodes o grande, o mau. É ele próprio, né? Então eles chegam lá e eles perguntam: onde está aquele nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. E nós viemos fazer o quê? Adorá-lo. Nós viemos de longe para adorá-lo. Olha, meus irmãos, por um momento eu acredito que esses magos, esses homens do Oriente, eles perderam aquela visão que estava nos céus e começaram a olhar para a terra. E é por isso que eles foram para Jerusalém e não para Belém, que fica a apenas 30 quilômetros de Jerusalém. Mas é natural, não é verdade? Nós, seres humanos, por algum motivo, por algum momento, a gente perde aquela visão celestial, deixa de olhar para Jesus. E quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente corre sérios riscos. Por exemplo, esses magos. Eles falam: onde é nascido o rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo. E aí, na mão de um deles, tinha o quê? Um metal muito precioso. O que tinha? Tinha o ouro, não tinha ouro? Era só eles pegar uma criança lá e mostrar para eles, não é verdade? Assim, é verdade, tem uma criança aqui que nasceu aqui, calma lá, né? Olha aí, é esse aqui. Eles poderiam ter sido enganados, né? Mas Deus, na misericórdia, não permitiu que eles fossem enganados. E aí, então, foi consultado os sacerdotes. E eles, então, entenderam: não, o menino vai nascer em Belém. Veja só, você tem aqui a certeza e, ao mesmo tempo, você tem o descrédito. Quando os magos vêm e dizem: nós viemos adorar o rei nascido dos judeus, e os sacerdotes ficam sabendo disso, eles apontam para Belém. Por quê? Porque eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a palavra. Então, é lá em Belém, vocês têm que andar mais 30 quilômetros e ir até Belém. Mas você percebe que somente os magos vão? Não vai nem o rei, que é o Herodes, nem alguma das rainhas dele, talvez, né? Nenhum dos sacerdotes. Os sacerdotes que leram a Bíblia, que conheciam a palavra de Deus, eles não foram e não andaram mais 30 quilômetros para quê? Para ver o rei nascido dos judeus, que deveria ser adorado. Por quê? Porque apesar de conhecer a Bíblia, eles não acreditavam realmente
no que a palavra de Deus estava dizendo. O fato de uma pessoa conhecer a Bíblia não quer dizer que ela crê naquilo que a Bíblia está dizendo. É muito importante esse ponto aqui, porque os judeus estão exatamente nesse ponto. Os judeus, eles podem ter o conhecimento da verdade é uma coisa, mas eles não crêem na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer no sentido de se entregar totalmente a ela. Como que dizendo assim, esses camaradas que estão lá no Oriente, sabem mais do que nós? Não tem nenhum rei nascido dos judeus aqui. O único que ficou com uma suspeita foi Herodes. Ele chamou particularmente os magos, olha, vão inquirir aí, ver se é isso mesmo. Depois, se vocês verem que é isso, vocês retornam aqui e me avisem, tá bom? Queria matar ele, eu também quero adorá-lo, olha só. É claro que os sacerdotes não disseram isso, porque o caso deles era descrença, o caso de Herodes era ódio, é diferente. Mas quando nós paramos de olhar para o nosso foco, que é Jesus, veja o perigo que os magos correm. Poderiam ter sido iludidos, e geralmente são. Mas pela graça de Deus, lê-se a Bíblia aponta para Belém, e eles então começam novamente. Olha só o que diz o capítulo 2 e o versículo 8. Enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, quando o achardes, participai-mo, porque eu também quero adorá-lo. E tendo ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto lá no Oriente ia adiante deles. Eles voltaram a olhar para a estrela. Apontou novamente. Veja, meus irmãos, quando nós somos guiados pela Bíblia, com certeza nós vamos ser levados a ver essa estrela. Essa estrela representa mesmo Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o foco deve estar nela. E aí, então, o que acontece? No próximo versículo, versículo 10, a Bíblia, versículo 9 ainda. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles o que? A estrela, alegraram-se com grande alegria. Você note que o personagem principal aí desse texto pequeno é a estrela, Porque ela representa o nosso Salvador. Novamente, ela está guiando eles, e eles estão olhando para a estrela, estão guiando, e aí chegaram no lugar certo. Por exemplo, ele é nascido em Belém, mas em Belém aonde? Vamos pensar. É claro, não acredito que isso tenha acontecido na noite que Jesus nasceu. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que eles já encontraram o menino em casa, Pode ser que eles chegaram um pouco atrasados, como os gentios chegam um pouco atrasados do Evangelho, para representar essa verdade. Mas aí, meus irmãos, eles chegam e vai estar onde? Qual casa? Lembra que quando Herodes mandou matar as criancinhas lá em Belém, pelo menos um bocadinho delas foi morta, no plural. As criancinhas lá foram mortas, porque tinham mais de uma. Mas a certeza era onde a estrela parasse. Ou seja, enquanto eles estivessem olhando para a estrela, eles estariam sendo guiados de uma forma real, verdadeira. Quando nós perdemos esse foco, irmãos, aqui na igreja, por exemplo, se os irmãos perderem o foco, que é Jesus, vai cair facilmente na mão dos Herodes da vida, dos sacerdotes, Quando perde o foco, é difícil uma pessoa se manter na sua vida espiritual. Começa toda uma reclamação, começa todo um ódio, começa todo um descontentamento, sabe? É porque não está olhando para cima, para o alto, não está olhando para Cristo. Mas quando olha, vem o que o versículo 10 diz para nós,
E vendo eles, eles se alegraram com grande alegria, com grande júbilo, né? Você sabe que você tem aqui essa palavra com grande alegria, não é uma alegria qualquer. Olha, irmãos, a presença de Cristo, a verdade de Cristo em nós, nos dá uma grande alegria. Essa é a alegria que a gente tem de servi-lo. Eles estão ali para quê? Para presentear. Eles estão ali para quê? Para adorar. Veja só, que interessante, né? Geralmente quem se alegra, quem faz a festa é quem recebe, não é assim? Deveria ser o José, a Maria, o bebê, mas é eles que estão contentes, porque na verdade eles também recebem esse privilégio de ter conhecido a Cristo. Então veja só, no versículo 11, eles entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando o adoraram. Finalmente eles conseguiram fazer aquilo para o qual eles vieram, que é o quê? Adorar o Senhor. Olha, só os três, né? Enquanto tantas pessoas importantes, a realeza, ninguém quis adorá-lo, mas aqueles três vieram para isso, viemos para adorá-lo. Então está aqui, agora você está diante dele, o que você vai fazer? Você vai adorar. E aí entregaram esses três presentes, né? Que é o ouro, que é o incenso, que é a mirra, né? Versículo 12, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, satisfeitos, né? Satisfeitos. Eu vejo nesses magos a mesma alegria e satisfação que a gente vê no eunuco. Quando ele vem, meus irmãos, para adorar a Deus, mas ele não está contente com a adoração que ele faz. E aí, no meio do caminho, o evangelista Filipe é chamado, prega a palavra de Deus para ele, os seus olhos são abertos, e ele desce com alegria, uma felicidade. Quando Cristo chega no nosso coração, entra na nossa vida, meus irmãos, é uma alegria verdadeira. É por isso que o Natal, apesar que as pessoas assim, é uma coisa do mundo, é uma coisa que não existe, ninguém sabe o dia. Sabe o que é isso aí? Isso é falta de alegria. Essa é que é a verdade. Falta de alegria do grande presente que recebeu de Deus, né? Nós é que deveríamos dar presente para Ele, né? Mas é Ele que nos presenteia com o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então veja, né? Geralmente é falta de alegria que faz a pessoa se descontentar tanto assim, né? Não, você pode lembrar, você pode festejar com a sua família, a igreja tem que se alegrar e festejar também, por quê? Veja só, uma família recebe um grande presente, que é o quê? Que é um bebê. Todo mundo fica contente, né? Mas existe um momento que quando a criança completa 1 ano, por exemplo, o que a família costuma fazer? Uma festa. É 1 aninho. Olha, meu, coitadinho não sabe nem o que é nada. Ele não sabe o que é um presente. Ele não está nem aí. Às vezes, na hora do parabéns, ele vai estar dormindo, chorando, né? Mesmo assim, toda a família está o quê? Alegre. Agora, a gente não pode se alegrar pelo nosso Salvador, sabendo que ele nasceu. O pai e a mãe, por exemplo, aí eles já estão velhinhos, já de idade, né? E sabe que o filho fez só 70 anos, né? Mas quantos anos vai ter esse pai e mãe? Deve ter uns 90, 95, né? Vocês acham que eles não estão felizes também, que o filho completou quantos anos? 70 anos. É claro. Meus irmãos, qual é o problema de se alegrar, de festejar, que já faz 2000 anos que Deus fez o quê? Nos presenteou com esse nascimento maravilhoso. Nós comemoramos o nascimento e nós comemoramos a sua morte, porque pela morte dele veio a nossa salvação. Mas o nascimento é muito importante, não que isso signifique que uma pessoa que não se alegra não tem salvação. Não é que não tem salvação,
É que essa pessoa, para mim, ela tem que tratar algumas coisas de tristeza na vida dela, porque é um momento muito feliz de lembrar que Jesus nasceu. Eu fico pensando na alegria dos magos, né? Essa alegria de chegar e falar assim: viemos do Oriente, né? Vimos a estrela, viemos adorá-lo. Olha só, quando chega lá na presença do Cristo, é um bebê, ele nem sabe nada ainda, tadinho do bebê, é um bebê, se fez homem entre nós, mas para eles era muito importante. A mesma alegria que nós vimos nos pastores. Vamos terminar lendo lá em Lucas, rapidamente, no capítulo 2, no livro de Lucas, e o versículo 18, versículo 16. Os pastores, e foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava estas coisas, conferindo no seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus. Olha só, glória, louvor, está vendo? Aconteceu isso com os gentios, mas antes já tinha acontecido com esses pastores, os judeus. A glória, o louvor, a festa, esse momento que é muito importante. Então, meus irmãos, para nós é importante saber que Deus nos amou tanto, que mandou o seu Filho nascer, não precisava de nada disso, mas Ele fez por amor a nós. Quando Ele criou Adão e a Eva, os dois não foram criados bebês, já foram criados homem e mulher. Ele poderia ter mandado um Salvador, homem, feito, poderia ter feito isso. Mas aí como é que ele ia passar por todos os problemas, por todas as dores, por todas as dificuldades, por todas as atribulações, por todas as coisas que um ser humano passa? Quando é bebê, poder pegar uma catapora, não é assim, um bebê não pega uma catapora, não pega pega tudo. Pega a gripe, dor de cabeça, dor de dente. Imagine, o livro de Hebreus nos lembra disso, sendo que provado em tudo que nós também somos provados. Ele passou por todas as etapas que nós passamos, com uma diferença: sem pecado. Sem pecado. Ele tinha que fazer o que você faz. Eu tenho que levantar cedo, pegar uma circular, pegar o carro, pegar uma bicicleta e trabalhar. Ele também precisava levantar cedo e trabalhar na oficina do pai dele. Não é assim? Ele precisou ir para a escola. Eu não gosto de estudar. Então ele precisou ir para a escola, só que sem pecado. Ele ia estudar, não ficava colando nada. Estava lá, entendeu? Então é muito importante pensar que ele passou por todos os processos. Se ele tivesse sido feito, criado por Deus assim, como homem, não, já seria um super-homem, não é verdade? Mas não é o caso. Por isso é muito importante, meus irmãos, a gente pensar que presente maravilhoso nós recebemos de Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Cristo o Senhor. Na verdade, esse é o anúncio dos anjos. Hoje vos nasceu. Vamos ali terminar o último versículo, só para a gente não esquecer. Lucas capítulo 2 e versículo 11, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 3 coisas: o Salvador, o ungido, Messias, Cristo, o Senhor. Para muitas pessoas, ele até sabe que é um Salvador, sabe que ele é um Messias. Por exemplo, um romanista sabe que ele é um Salvador, um Messias. Mas até aí, ser o único e suficiente Senhor, aí já complica um pouco. Os muçulmanos consideram ele um Messias. Mas não é nem o Senhor e nem o Salvador. É por isso que há um tríplice anúncio. Ele é o Salvador, ele é o ungido, o Messias, o Cristo, ele é o Senhor. Então, são 3 coisas, não é uma coisa só. Amém?